Lei 8666. Paramos no artigo 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Parágrafo 1. A documentação de que tratam os artigos 28 a 31 desta lei poderá ser dispensada no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Parágrafo 2. O certificado de registro cadastral, a que se refere o parágrafo 1 do artigo 36, substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. Parágrafo 3. A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Parágrafo 4. As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, atenderão nas licitações internacionais às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. Parágrafo 5. Não se exigirá para a habilitação de que trata este artigo prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital quando solicitado, com seus elementos constitutivos limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. Parágrafo 6. O disposto no parágrafo 4 deste artigo, no parágrafo 1 do artigo 33 e no parágrafo 2 do artigo 55, não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação, nem os casos de contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para esse caso tenha havido prévia autorização do chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 7. A documentação de que trata os artigos 28 a 31 e este artigo poderá ser dispensada nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23. Artigo 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança obrigatoriamente fixadas no edital. Inciso 3. A apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta lei por parte de cada consorciado, admitindo-se para efeito de qualificação técnica o somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de qualificação econômico-financeira o somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer para o consórcio um acréscimo de 30% dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas, assim definidas em lei. Inciso 4. Impedimento de participação de empresa consorciada na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. Parágrafo 1. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 2 deste artigo.
Parágrafo 2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Seção 3. Dos registros cadastrais. Artigo 34. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 1 ano. Parágrafo 1. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo, anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. Artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionadas nos artigos 30 e 31 desta lei. Parágrafo 1. Aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizarem o registro. Parágrafo 2. A atualização do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Artigo 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei ou as estabelecidas para a classificação cadastral. Seção 4. Do procedimento e julgamento. Artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente, inciso 1, edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial ou do responsável pelo convite. Inciso 4. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Inciso 5. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Inciso 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Inciso 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Inciso 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Inciso 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente conforme o caso. Inciso 11. Outros comprovantes de publicações. Inciso 12. Demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C desta lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com a antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação,
a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com os objetivos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas, aquelas em que também com objetos similares o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação em proposta, bem como para início da abertura dos envelopes e indicará obrigatoriamente o seguinte: Inciso 1. Objeto da licitação em descrição sucinta e clara. Inciso 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação. Inciso 3. Sanções para o caso de inadimplemento. Inciso 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6. Condições para participação na licitação em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei e forma de apresentação das propostas. Inciso 7. Critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Inciso 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 48. Inciso 9. Critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 13. Limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Inciso 14. Condições de pagamento prevendo: a linha A, prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. A linha B, cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. A linha C, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. A linha D, compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. A linha E, exigência de seguros, quando for o caso. Inciso 15. Instruções e normas para os recursos previstos nesta lei. Inciso 16. Condições de recebimento do objeto da licitação. Inciso 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Parágrafo 1. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Parágrafo 2. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante, inciso 1, o projeto básico e ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Inciso 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor.
Inciso 4. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação de serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Parágrafo 4. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas, aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Inciso 1. O disposto no inciso 11 deste artigo. Inciso 2. A atualização financeira que se refere à linha C do inciso 14 deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. Parágrafo 5. A administração pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento.